Bom, boa noite a todos, né? Iniciando a revisão do tema 3 antes da prova, que é amanhã, né? Amanhã, dia 6 de maio, até segunda, acho que é dia 8. Vamos começar aqui, módulo 3, né? Já chegou uma pessoa já, bom que ela aceita antes de começar. Darlene, boa noite. Agora vamos começar aqui. Só confirma pra mim, gente, vocês estão vendo a tela cheia certinho? Sim. Tá, vamos começar aqui então. Estamos. De onde surgem as ideias, né? Que ela começa lá. Como manter o pensamento ágil, né? Ela fala do vídeo lá, da aula dela, da explicação do vídeo. E como o vídeo mostra, né, o desafio maior que começar a transformação ágil é manter ela. E para manter o pensamento ágil, o primeiro passo é saber lidar com as ideias vindas de todos os stakeholders do projeto. Aí como fazer isso? Analisando a proposta da ideia, analisando as hipóteses por trás da ideia, supondo experimentos com a ideia e analisando a viabilidade da ideia. Tá? Aí já temos uma questão 1, questão para. É a seguinte, eu vou marcando qualquer coisa só para descobrir a resposta, então ignore se eu errei, acertei, eu já comecei a fazer assim. Antes eu tentava ler e acertar, mas agora eu só faço assim. Qual das perguntas abaixo, tá, deve ser a última a ser respondida quando estamos idealizando um movimento de evolução do produto? Já aceita a pessoa. Seja para resolver um problema, ou seja para aproveitar uma oportunidade. De todas essas questões aqui, o que queremos fazer, aonde queremos chegar e por que queremos essa evolução, a última pergunta que a gente tem que responder é que como a gente vai fazer para isso funcionar, como faremos para isso funcionar. Deixa eu só aceitar a pessoa e a gente prossegue. Sempre assim. Vamos prosseguir. Deixa eu só do slide atual. Ideias em um time ágil, né? No segundo vídeo tem mais toda uma explicação sobre as ideias no pensamento ágil e dá para a gente concluir que cada nova ideia de alguém pode se completar na ideia de outro alguém, que as ideias se juntam para se tornarem ideias prontas. Bom, é importante a gente analisar que as pessoas são diferentes, têm bagagens de vida diferentes, experiências profissionais diversas. Então, quando a ideia ela é jogada na mesa e discutida, ideias incríveis e lapidadas podem se transformar em ideias sensacionais, né? Lembrando que no time ágil a gente não tem uma pessoa responsável pelas grandes ideias, elas são feitas em conjunto, em grupo, né? A proposta de estar em um time multidisciplinar é exatamente essa: a troca e a colaboração entre as pessoas. E quando isso ocorre, todas as chances são multiplicadas, seja de acertar na primeira tentativa, seja de corrigir e acertar na segunda. Né? A questão do ágil é essa questão da descentralização. Você não centraliza as ideias e as decisões para uma única pessoa. Você trabalha em conjunto com a sua equipe. Isso é ser ágil, né? Bom, o importante é trabalharmos juntos. Esse é o pensamento ágil. Aí vamos para a questão 2. Como podemos, através do pensamento ágil, colocar nossas melhores ideias para serem testadas? Trocando com o nosso time, trocando as ideias com o time e enriquecendo essa linha de pensamento. Tá? É assim que a gente faz para testar nossas ideias. Discordar para concordar. Um time multidisciplinar terá as melhores soluções, quer dizer, abre aspas, né? Não citações. Um time multidisciplinar terá as melhores soluções para o problema, pois consegue enxergar a mesma coisa de diversos ângulos. Essa afirmação foi a professora que deu num vídeo, tá? Que diz que um time é ágil, iremos discordar de algumas ideias dos outros, mas que ao mesmo tempo teremos a maturidade para ouvir, compreender e discutir, chegando em uma solução comum. Mesmo que você não concorde com a ideia do seu colega, você tem que saber ouvir essa ideia, você não descarta, fala, não, tá errado. Compreende ela e passa a discutir para vocês chegarem no consenso. Porque talvez a forma que você enxergue está atrapalhando que você considere que isso seja correto. Talvez a forma que ele enxergue
tá atrapalhando que aquilo seja correto. E vocês discutindo, dialogando, vocês vão chegar no consenso. E questionar sobre uma ideia ou um processo é o que faz o time ágil estar sempre em transformação. Vamos para a questão 3. Aí ela fala da técnica do IC, né? Aí pensando no momento de idear com o time, questão das ideias, discussão de ideias. A técnica do IC nos ajuda de que forma? Né? Ela fala mais sobre essa técnica no vídeo. Ela reúne um maior número de problemas, tá? A técnica do IC, que o time enxerga antes da implantação. Então, vocês vão discutindo todos os problemas. Aí vamos lá. Aplicando as ideias. Após entendermos os principais pontos sobre as ideias e suas formulações, é importante saber aplicá-las, né? E vimos que o questionamento para saber a resposta é o como podemos, é usar o como podemos. Esse modelo de trazer ideias à tona é usado para que a maior quantidade de fragmentos de ideia possível seja extraída do time ágil. A proposta é fazermos trabalhos individuais de reflexão sobre como podemos resolver esse problema. Questão 4. Pensando no momento, de novo no momento de lidar com o time, mas dessa vez utilizando a técnica do como podemos. Ela nos ajuda de que forma? Bom, ela reúne o maior número de soluções que o time imagina para a evolução do produto. Né? Você coleta todas as soluções que você imagina. Ah, essa ideia pode dar certo, essa outra ideia vai dar certo. Nisso vocês vão reunindo e depois vocês vão fazer o filtro, né, para achar a solução correta. Resultados. Temos algumas técnicas diferentes para validação de hipótese, ligadas ao resultado que determina o que a implantação pode gerar. Os experimentos podem dar certo, meio certo, muito errado ou meio errado, independente do que podemos implantar. Os conceitos abaixo, eles funcionam muito bem para reduzir os problemas de um teste, tá? O MVP, conceito do teste AB. Feito isso, 2 pontos indispensáveis para chegar a uma conclusão sobre a viabilidade da ideia do produto digital são implantar sabendo como medir, acompanhar os resultados para validar ou pivotar a ideia. Faltou a definição do público para validação da solução de cima, que são um dos conceitos. Bugou meu slide lá que eu montei. Demora tanto tempo para montar esse ponto, aí buga. Mas é isso. Questão 5. Implantar uma nova ideia implica correr o risco de errar, né? Qual estratégia pode ser usada para minimizar esse risco? Separar uma parte do público para experimento, né? Seja com MVP, conceito do teste AB. Você, na hora de implementar uma ideia, você separa uma parte do público que você quer atingir para experimentar se isso vai dar certo ou não, né? Aí vamos falar um pouco de design thinking. Entrando já no entendimento de técnicas e ferramentas, a professora apresentou sobre o design thinking, né, sobre o duplo diamante, etc., que pode ser definido um guia, como o design thinking ele pode ser definido como um guia, uma forma de agir, e o objetivo é resolver problemas complexos, com foco nas pessoas. Esse método ele reforça a afirmação de um time multidisciplinar e diverso. Aí, vamos relembrar um pouco sobre como é a abordagem do design thinking, né? Aqui é falando sobre o duplo diamante, né? A gente tem os 2 diamantes, descobrir, definir, aí você refina, desenvolve, entrega, depois você pode redefinir. Faz o conceito do duplo diamante. Aí temos os pilares do design thinking. A empatia, que é deixar de lado os pré-julgamentos e as convicções pessoais para focar no contexto e realidade de quem vive o problema diariamente, seu cliente. A colaboração, que é o equilíbrio entre falar e o ouvir. O olhar de um é somado ao olhar de outro, para se criar uma terceira perspectiva. E a experimentação, que é arriscar o erro mais cedo possível para validar verdades tidas como absolutas e entender se, de fato, tem chance de dar certo. Questão 6. Aí, qual etapa do design thinking
conecta o momento de se pensar as ideias com o momento de construção das ideias, a interação. Né? Na parte de interação, conecta esse momento de pensar com a construção das ideias. Aí temos o princípio do Lean, né? Até aqui já deu para entender melhor como encontrar a melhor ideia. Né? Agora a gente vai aprender sobre o dia a dia do time, né? Para começar o trabalho. Não foi nesse tema, mas no tema anterior também ela deu exemplo lá de como é que é o dia a dia dela da exame. É interessante a explicação dela. Aí vamos ver que é importante o time ter foco, ou seja, fazer o mínimo com o menor esforço possível. E é assim que a gente introduz o princípio do Lean, que é definido como um conjunto de conhecimentos cuja a essência é eliminar desperdícios e resolver problemas de maneira sistemática. Né? Aí temos já a primeira questão. Falando sobre o... Pode Isso, falar. Ramon, Uhum. aí faltou dizer que ele é um princípio desenvolvido pela Toyota, né? Não é isso? A Toyota que Se eu fez não isso me daí. engano, sim, mas eu não. Acho que ela explicou isso no vídeo, no texto não tinha. Não, mas Agora é não sei. isso. Então, é você reduzir custos e aumentar o Sim, rendimento. sim, sim, sim. Essa foi a proposta. Por isso que eles começaram a fazer aquelas coisas, as montadoras como áreas de trabalhos, né? Sim, Como o sim, McDonald's faz também. sim, Você reduz o número de pessoas sim. e otimiza os espaços para você gerar mais. Aí você acaba produzindo mais. Só que é o seguinte, na questão do metaverso ou Uhum, dos produtos digitais, eles foram lá, pegaram, roubaram essa ideia, uhum, trouxeram para o Ocidente e aí começaram a fazer as outras técnicas aqui, que é o uhum, log, né? Log. uhum. Acho que é É isso. backlog, não? É só para pontuar, tá? Uhum. É porque eu fazendo isso, eu também lembro. Sim, sim, não. É aberto, gente. Vocês podem ir falando aí. Tem dúvida com alguma coisa? Quer complementar o que eu digo aqui? Fica à vontade, tá? Não entendo tudo 100% também, não. Não, é mais para a gente relembrar mesmo, porque às vezes eu estou Sim, pensando uma coisa, vocês acham que é outra, entendeu? sim, E sim, sim. aí nós temos um pensamento ágil. Com certeza. Deixa eu só voltar aqui, que é muito slide, Jesus Cristo. Tá? Princípio do linha, questão 1. Beleza? Slide atual. Aí temos a primeira questão, que falando do princípio de Lee, qual das afirmações abaixo não se encaixa nessa filosofia do Lean? O foco em fazer coisas de forma mais rápida para o resultado aparecer mais rapidamente. Essa afirmação ela não se encaixa nesse princípio do Lee. Já o foco em melhorar o dia a dia de trabalho, o foco em resolver os problemas alinhados ao propósito e o foco em desenvolver pessoas, sim. Pelo menos nessa questão do time ágil, tá? Que, no caso, essa afirmação não se paga. Bom, aí tem o Dual Track Agile, né? Falando sobre os dois grandes momentos no desenvolvimento de produtos digitais. Aí foi apresentado o conceito desse Dual Track Agile, né? Onde você trabalha os dois grandes momentos. O Discovery, que é o momento onde você avalia as ideias, pensar, rever, procurar referências, o benchmark, focar na experiência que a proposta terá para o usuário e os benefícios que pode se gerar. E o Delivery, que é onde temos todo o time ágil trabalhando para tangibilizar a proposta de melhoria. Melhoria, evolução do produto e resolução de problemas. Considerando todo o trabalho realizado na fase de descoberta, né, que é o Discovery. Aí dá para analisar da seguinte forma: a gente tem os objetivos, aí passa pelo momento do Discovery, né, e depois em seguida tem esse momento do Delivery. Acho que tem. Acho que tinha mais uma imagem. Mas enfim. Questão 2, tá? Aí já é falando sobre o Dual Track Agile. Aqui devemos nos atentar para não termos um desencaixe entre os dois momentos, que é descoberta e entrega, né? O Discovery e o Delivery.
o tempo de trabalho das duas etapas, a gente tem que se atentar para não represar o trabalho do. Represar, eu não sei se está mal, correto que eles colocaram aqui, mas para não represar o trabalho do Discovery ou exceder a capacidade do delivery. Eu confesso que eu não entendi o que quis dizer o represar aqui. O represário é normal, é você atrasar o trabalho porque você está segurando. Represar no sentido de acumular, entendeu? Entendi. É porque meu português aí represar ficou bem estranho, mas tudo bem. Não sou formado. Tornar o substantivo em verbo. Sim. Foi isso. Bom, algumas técnicas do Discovery que ela fala. Tá. Aí algumas técnicas no vídeo, ela fala no vídeo e algumas foram. O Brainstorm, que é o time convida uma boa multidisciplinaridade de stakeholders envolvidos com o produto, traz a hipótese e colhe todas as ideias que forem sugerindo. Não há espaço para julgamentos ou descarte de ideias. Apenas vamos acumulando e agrupando por similaridade as soluções e propostas trazidas pelas pessoas, né? Todo mundo vai dando as ideias nesse grupo de stakeholders e você vai acumulando as ideias similares, né? Entrevistas, uma vez que decidimos em qual cluster de usuários vamos aplicar o experimento, disparar uma pesquisa quantitativa para um grande número deles pode nos nortear. Uma vez que obtivermos a resposta desses usuários, podemos praticar uma entrevista individualizada, já conhecendo um pouco das expectativas e posicionamento dessas pessoas, e assim colhendo ainda mais suas percepções quanto ao produto. O mapa de personas, essa técnica consiste em representarmos os diferentes tipos de personas que interagem com o nosso produto. Personas, X pessoas, diferentes pessoas, que é para mostrar a diferenciação dos dois. Personas são um grupo de pessoas com o mesmo comportamento e interesses com relação ao produto analisado. Dessa forma, podemos ter uma visão geral de quais os tipos de pessoas serão impactadas com o nosso movimento dentro do produto e entendermos melhor o que esperar desse momento de implantação. Golden Circle, né, o Círculo Dourado, é uma proposta de Simon Sinek, né, que provavelmente é um cara que ela citou aqui, o livro, provavelmente, que ordena a nossa linha de pensamento. Ele ensina que devemos começar pelo porquê das coisas. Dessa forma, o círculo ficaria preenchido da seguinte forma: porquê? Por que fazemos o que fazemos? Como fazemos o que fazemos? E o que? O que de fato fazemos? É muito filosófico isso para mim. Só sei que nada sei. Essa é a base do jornalismo. Interessante. Com mais algumas ainda. Onde, por quê, como, quando. Eu já quis fazer jornalismo, acredita, Walter? Deveria. Hoje não dá mais dinheiro, mas na minha época deu. Então, quando eu era criança, eu queria ser jornalista. Mas aí eu mudei de ideia. Fez bem. Acontece essas coisas. Hoje ser influencer dá mais. Hoje ser influencer não é mais. Eu já estou com meu canal no YouTube, dando aulas de metaverso. Se inscrevam, tá? Falta apenas 99.999 para os 100 mil inscritos. Mas é isso aí, vamos lá para a questão 3. Qual das técnicas de discovery apresentadas se adequa melhor ao momento em que estamos iniciando esse processo de discovery, e queremos ter o máximo possível de ideias na mesa? Brainstorming, tá? É a melhor técnica que se enquadra nisso. Por que eu errei? Porque eu marquei qualquer coisa só para pegar a resposta. As que eu acertei, porque eu marquei no chute e acertei. Organizando nossas ideias. Bom, aprofundando no delivery, que nada mais é que a organização de todas as ideias que a gente que vem do Discovery, como podemos realizar esse processo? Aí tem duas maneiras, né? O roadmap, que é a estrada de construção do produto. Tem esse quadro aqui, que você faz a montagem do seu roadmap entre fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. O Product Backlog, que eu acho que é aquilo que você quis citar, né, Walter? Mais cedo. A priorização do Product Backlog, né? Prioridade de detalhamento.
Aí tem essas duas maneiras. Aí a questão 4. Qual a principal diferença entre o roadmap do produto e backlog do time ágil? Bom, o roadmap ele mostra a estratégia que o produto quer seguir e o backlog ele mostra as etapas para construir essas evoluções. O roadmap mostra a estratégia por onde o produto vai seguir e o backlog já mostra as etapas, no caso, para ir chegando nessas evoluções. Ramon, o que tem é o tempo enquanto um balizador ali é o primeiro, né? Sim, Roadmap. isso, que tem a questão do tempo aqui é o roadmap. Tá. Deixa eu tomar água. Temos que pensar em construção civil aí. Uhum. Eu queria me aprofundar mais, de repente eu faço isso em paralelo sobre esses dois aí, mas em outras Ué, coisas. pode discutir. O que você quer discutir, discute. Fala aí com nós. Não, é assim, por exemplo, esse backlog, vocês têm alguma uma forma fácil assim de pegar a Tati? O roadmap seria isso, backlog seria isso. Deixa eu ver. Ó, você tem que pensar o seguinte: o backlog é o coração de tudo. Depois que você fez a interação, você vai fazer as fases que você acha que você tem que construir. Então, vamos supor, você vai querer vender geladeira. Então, você vai pensar qual fábrica vai fornecer o motor, qual fábrica vai fazer o chassi da geladeira, aí, onde encontrar. Então, você coloca tudo lá. Isso tem a ver com uma listagem, né? Backlog é sempre uma listagem. Exatamente, é um checklist. Depois, aí o segundo processo do backlog é você refinar isso. Sim. Quando você refina, você vai para o map road. Entendeu? Porque você começa a se dar deadlines. Aí você começa a dar o tempo para você entregar para o caminho certo para até chegar no cliente. Quando você vai entregar para o cliente cada parte do estágio. Ou seja, roadmap tem início e fim, né? Isso que ele quis, na verdade, sinalizar. Tem tempo, início e fim, início, começo, meio e fim. Sim, começo, meio e fim. Isso. O backlist, o backlist depois falei errado. Backlog depois ele é descartado ali. Sim. Você pode voltar ele, mas ver as etapas dessas evoluções do produto e depois que você refina, você já passa pro roadmap, para você seguir a estratégia que o produto vai seguir até você entregar. No caso, ali no exemplo, deu 4 meses. Eu acho que ele 4 terços de meses, provavelmente. Mas tem que ser tempo curto. O map road tem que ser curto. Não pode passar de um mês, assim, 2 meses no máximo. Trazendo só assim para uma ideia, né? Vamos dizemos, eu quero construir uma casa. Sim. Vou fazer uma lista de tudo que é preciso para construir essa casa. Falando do backlog. Isso. No momento que eu vou falar assim, aqui é a contratação do pessoal, aqui é a compra de material, aqui. Isso vai ser um roadmap. Seria as etapas. A roadmap seria, por exemplo, vai levar 2 meses para construir a casa. Dia 1 ele faz um quarto, dia 2 ele faz a cozinha. Por aí vai indo, entendeu? Assim fica mais fácil de eu guardar. Isso. Bem mais simples dessa analogia. Aí, algumas técnicas de delivery ainda. Assim como foi visto no Discovery, ela vai apresentar alguns frameworks ágeis relacionados ao delivery, iniciando pelo Scrum, que eu fiz um cursinho na LinkedIn Learning, que eu tinha assinatura. Paguei? Não, dei de graça mesmo. Bom, valores, que é o foco, a abertura, coragem, comprometimento e respeito. Os pilares, transparência, inspeção e adaptação. E os papéis, que é o SM, que eu já entendi. O PO é o Product Owner, se eu não estou enganado. E o time de desenvolvimento. Aí tem os eventos, que são o planejamento, as sprints, o daily, né? Que é aquelas reuniões diárias, que geralmente não passa de 15 minutos, não pode passar em tese, né? O review e a retrospectiva, né? Que você... Daily é aquelas reuniões diárias, né? Que você se reúne para discutir onde você está, por que essa ideia não está andando, precisa de quê? Geralmente não passa de 15 minutos isso. Que é aquela reunião em pé, né? O pessoal fica em pé. Questão 5. Aí tá falando sobre os 2 métodos, o Scrum e o Kanban. Qual a diferença entre os dois? Aí vamos lá. O Scrum, ele trabalha em ciclos definidos de tempo. E o Kanban, ele só começa uma nova atividade quando a anterior se encerra. É comum no Scrum, as equipes, claro, elas trabalham com focos, mas vamos lá.
Então, um projeto de 2 meses, vamos supor assim, 2 meses. Nos primeiros 15 dias, eles estão trabalhando, vamos supor, em 2 ideias importantes. Encerrou aquele ciclo, só a primeira ideia encerrou. Eles já pegam uma outra ideia e continuam a primeira até encerrar. Vai trabalhando em ciclos bem definidos. Agora o Kanban é só. Acabou a primeira ideia, aí sim ele começa a segunda. Aí o dia a dia do time ágil. Continuando a apresentação de algumas técnicas de delivery, a professora continua falando sobre o Kanban e o Scrumban. O Kanban é uma ferramenta de gestão estratégica. Kanban Board é o quadro com os post-its, com que temos que fazer, fazendo e feito, famoso Miro. Uma característica importante do Kanban Board está ligada ao limite de trabalho por etapa de desenvolvimento, que é o WIP. O Kanban, como ferramenta, utiliza uma abordagem incremental. O sistema puxado com momentos de discussão entre o time ágil conforme a necessidade pelo próprio time. Necessidade sentido pelo próprio time. O Scrumban e a adaptabilidade. Nossa, achei que eu não ia conseguir falar. Pegando o que cada método pode trazer de melhor para o time ágil. Em algumas equipes, o que acontece é uma mistura dos dois. Cerimônias do Scrum, com interações definidas, as sprints, e com um Kanban Board de suporte para as atividades da equipe. Aliás, é bem comum de acontecer. Bom, entendendo os itens do backlog. Tá? Bom, não importa o método que a gente vai estar seguindo, todos os times ágeis precisam de um momento para entender os itens a serem desenvolvidos. O que se espera para o cliente? O que se espera para o cliente, para o negócio? Que tipo de experiência que queremos trazer, no caso? Quais resultados queremos alcançar? Sempre teremos esse tipo de reunião dentro de um time ágil. Não dá para dar reports ou satisfação, mas sim para engajar todo o time no propósito do trabalho a ser feito. Aí vamos lá. Quebrando as atividades para cada entrega. Uma vez que os itens estejam entendidos, o time ágil se mobiliza. Oi? Já ficou meio de falar uma coisa, mas tá. Uma vez que os itens estejam entendidos, o time ágil se mobiliza para fazer o que chamamos de quebrar as entregas. Na grande maioria dos objetivos de negócio, o único movimento ou atividade do time não entrega o valor esperado. Então o time quebra em partes de evolução, que são independentes uma das outras e que configuram uma evolução dentro do tema. Isso facilita a organização do trabalho do time e o acompanhamento da evolução por todos os stakeholders. Bom, dividindo as atividades entre os membros do time, objetivos alinhados e compreendidos, tarefas quebradas, aí vem a parte que é exclusiva do time ágil. Quem vai fazer o quê e em que ordem as coisas precisam ser feitas, visando uma maior velocidade do trabalho e reduzindo os desperdícios, seja de recursos, seja de tempo de espera. Quando uma atividade é concluída, espera-se que a próxima seja iniciada o mais rápido possível, o que confere ao time uma maior capacidade de desenvolvimento e entrega. Conclusão e validação do trabalho realizado. O trabalho foi concluído pelo time ágil. Os stakeholders validam se a ideia proposta, os itens discutidos, as formas de experimentação e mensuração do resultado e a experiência acordada estão construídas corretamente. Lembrando que qualquer ajuste durante o processo de desenvolvimento ele é bem-vindo, seja por qual motivo for, mas não deve ser uma decisão unilateral. Aí temos a questão 6. Quais são as principais etapas que um time ágil se envolve antes, durante e depois do término das atividades? Elas são entendimento da demanda, quebra das atividades para atingir o objetivo, divisão das tarefas e a validação do trabalho, que foi o que a gente acabou de ver nas explicações. Bom, aqui ela fala sobre o retomar o conceito do PDCA, estamos no cheque.
De acordo com o conceito abordado anteriormente do PDCA, que é o planejar, realizar, avaliar e agir, o momento de avaliação é agora. Depois das demandas priorizadas, entendidas, desenvolvidas e validadas, é hora do time refletir sobre a forma como elas foram construídas e sobre quais processos o trabalho se desenrolou. E o que podemos avaliar, sobre quais aspectos podemos refletir. Pessoas, processos, entregas. Aí eu vou falar sobre a retrospectiva. É o momento em que o time fala sobre as pessoas e o processo de trabalho. Bom, é o momento que o time fala sobre as pessoas e os processos de trabalho. Tínhamos as pessoas certas para realizar o trabalho? As pessoas estavam engajadas com a entrega? Todos estavam disponíveis para o trabalho? Tivemos alguma ausência? Tivemos algum problema com pessoas de quaisquer outras áreas que pode ter influenciado na entrega que fizemos? A forma como transcorreram os nossos dias de trabalho, as etapas de evolução das nossas atividades, poderia ter sido mais simples, talvez usando o Lean. A revisão de planejamento e as entregas, né? É o momento em que o time avalia se conseguiu entregar tudo que se propôs. O que entregamos está no ponto alto de qualidade que conhecemos? Deixamos alguma coisa pela metade? Faltou tempo? Aí vamos lá, questão 1. Sobre quais assuntos o time deve refletir periodicamente, né, a cada período, visando se aperfeiçoar e atingir a sua alta performance. Sobre as pessoas, os processos e as entregas. Usada a pergunta não tem nada a ver com a resposta, Pois né? é. Mas é aquilo, né? Ai, gente, é complicado. Tudo bem. Como fazer uma boa retrospectiva? O momento da retrospectiva foca apenas nas pessoas e nos processos de trabalho do time. O ideal dessa discussão é não abordarmos como a área X ou o time Y atua em paralelo com o nosso. O ponto principal da abordagem é: com as pessoas que temos e os processos que escolhemos, como podemos agir melhor para evoluir cada vez mais? E caso tenhamos interações com outros times, a pergunta é: como que eu posso agir diferente para que a nossa interação seja melhor? Precisamos engajar o time e trazer todo mundo para essa conversa. Outro ponto muito relevante para esse momento é a participação integral do time. Normalmente, uma outra pessoa fica com vergonha de participar, ou ainda não sabe se expressar muito bem, e prefere se calar. Ou também não acredita muito nesse momento e aí acha que estamos todos perdendo tempo, e se cala também. Utilizar técnicas diferentes pode aumentar a participação. Tem um jeito mais padronizado de conduzir uma retrospectiva, pensando nos seus objetivos. O que fizemos de bom, o que não fizemos e devemos começar a fazer, e o que devemos parar de fazer. Aí já vai para a questão 2. Pelo menos aqui a questão falando sobre retrospectiva. Né? Considerando o objetivo principal de uma retrospectiva, o que devemos deixar de lado nessa conversa? Preocupações alheias ao time ágil, tá? A gente deixa de lado. Aí vamos lá. Como fazer uma boa revisão? O momento da revisão foca apenas nas entregas feitas para todos os stakeholders. Quando o time ágil se reúne para fazer a revisão das entregas, é comum os stakeholders do produto ou do projeto estarem presentes. Esse é o momento em que o time apresenta o que foi feito e programa a entrada em produção desses desenvolvimentos. Nessa reunião, todos são livres para falar sobre a dificuldade de se produzir as entregas e possíveis mudanças que foram realizadas no caminho. Precisamos engajar o time para trazer todo mundo para a conversa. Como todos os integrantes do time ágil participam das entregas, assim como na retrospectiva, o ideal é termos a participação também de todos no momento da revisão. Cada pessoa vai ter o seu ponto de vista sobre entrega, dificuldades e facilidades. Coisas que elas concordam ou discordam, ou ainda ajustes que precisam ser feitos, ajustes, né, que precisaram ser feitos para que a entrega acontecesse. Quanto mais diversa a participação, mais rico é esse momento de refletir e analisar.
Aí temos a questão 3, que é qual dos comportamentos abaixo não é esperado em uma reunião de revisão. Poucas pessoas apresentando as entregas, né? É esperado que todo mundo, ou grande parte das pessoas, apresente sobre as entregas. Se hidratar é importante. Desenvolvimento do time. Para entendermos sobre a nossa evolução enquanto time, aí a professora falou sobre as 5 disfunções. As 5 disfunções que ela representou nessa pirâmide aqui. Falta de atenção aos resultados, evitar responsabilizar os outros, falta de comprometimento, medo de conflitos e falta de confiança. Bom, então podemos afirmar que os principais itens que devemos mensurar em um time ágil são a velocidade de entrega do time, sua capacidade total dentro de um período de tempo ou fluxo do trabalho, se não há desperdício de tempo entre as etapas do processo estabelecido. Comportamento contra as entregas, elas foram divididas em diversas etapas? Estamos conseguindo chegar ao final das entregas antes do final do tempo planejado? Conseguimos paralelizar o trabalho e as atividades referentes a mais de uma entrega? Quando chegamos na etapa de validação, temos muitos itens a serem corrigidos? Evolução do time durante as iterações. O time tem aprendido durante as iterações? O time já sabe aquilo que conhece e desconhece? Já conhece a velocidade de trabalho que ele tem? Já tem experiência com determinado tipo de assunto? O que facilita o entendimento e o planejamento de novas entregas dentro do mesmo tema? Como a organização do time vem se alterando nas últimas iterações? Temos a questão 4. Por que medir a evolução do time é tão importante quanto avaliar a qualidade das entregas realizadas? Porque o time busca sua melhor performance sempre, a partir das reflexões e análises periódicas, né? Por isso, quando a gente faz essas análises, mede a evolução do time, ele vai sempre buscar melhorar, o que vai afetar a questão das entregas também, do desenvolvimento. Bom, medindo a evolução das entregas, ela apresentou 2 métricas: a velocidade do andamento da iteração, que é entender se, com o que foi planejado e com o tempo passando, o time tem boas ou poucas chances de entregar tudo que se imaginou que seria entregue. 2, que é a média de entregas que um time faz por interação, que é aprender com as interações que o time realiza, quanto às entregas em médias que ele consegue fazer. Aí, velocidade das entregas, essas médias de entregas, né? Tem um gráfico aqui, por tempo. Aí temos a questão da taxa de transferência, que é os cards sinalizados, e o tempo é medido por semanas. Aí, o que essas medições nos indicam? Burn up ou burn down nos mostra como estamos em velocidade de entrega dentro da iteração atual. Não sei pronunciar isso aqui. Nos mostra a vazão de entregas do time média das últimas interações. Como a proposta é a quebra de atividades mais ou menos do mesmo tamanho, podemos comparar uma interação com a outra. Aí temos questão 5. Indique a alternativa correta quanto ao uso do burn down ou do burn up dentro de uma interação. Aí, quanto ao uso, né, a alternativa correta é acompanhar a evolução da interação quanto aos itens serem entregues. Aí vamos lá, medindo a evolução do time, acho que esse é o último tópico. Partindo para a parte mais prática, né, ela apresentou um exemplo de medição de evolução, mostrando o CFT, acho que é os 10 minutos, né? Tá contando aí? Provavelmente é isso. Bom, deixa eu só conferir, né? Porque não custa. 10 minutinhos. Mas dá pra gente acabar antes, aí qualquer coisa a gente reinicia depois. Bom, aí ela mostrando o CFD, que é o Cumulative Flow Diagram. A proposta dessa ferramenta é mostrar o time, considerando todas as suas etapas de trabalho,
como ele vem se comportando nas últimas iterações. Quantas atividades são entregues, quantas ficam represadas aguardando alguma ação, seja interna ou externa ao time ágil, né? Aí vamos falar sobre o CFD, Cumulative Flow Diagram. Tá aqui o gráfico dele. É por tempo, né? Aí temos em vermelho os backlogs, laranja aprovado, amarelo na fila, o branco é o que está em revisão final. Não sei porque botou duas cores igual, né? Mas o cinza seria o andamento e o azul seria finalizado. Bom, aqui temos um outro gráfico aqui sobre o Cumulative Flow Diagram. Tá tudo disponível lá no slide do tema. Aí o que essas medições nos indicam? Que o time está aprendendo a sua velocidade de trabalho. Que o time tem multidisciplinaridade necessária para desenvolver todas as etapas do projeto. E que o time não absorve mais demandas do que consegue dar vazão, gerando falsas expectativas nos clientes e uma boa dose de estresse nas pessoas do time ágil. Questão 6. Usando o CFD, o que podemos descobrir sobre o time ágil? Se o ritmo de produção e de entrega do time vem se estabilizando ao longo das iterações, né? Usando o CFD a gente consegue ver pelos gráficos. Bom, quem cuida de tudo isso junto? Quem é o Agile Coach? No último módulo... a gente vai para o último módulo ainda, tá? Tem mais 6 questões, então. Tá, já que a gente vai para o último módulo, a gente realmente vai para o último módulo. É porque eu esqueci que isso aqui deu 70... Deu 83 slides. A gente está no 59, acho. Você vai mandar novo link, Ramon? Vou mandar um novo link, porque vai estourar em 8 minutos agora, aí não vai dar tempo. Tá, melhor. eu vou fechar aqui e a gente continua. Obrigada. Até já. Até já. Manda o link lá no grupo. Ó, pessoal do YouTube, adiantem essa parte aí, tá? Que é só eu mandando o link. Tá. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela inteira. Esperar uns 5 minutos até o pessoal aquele padrão, esperar mais um pouquinho de tempo até o pessoal, todo mundo voltar e a gente continua. E vamos. Já. Vamos ver. Tá todo mundo aqui, gente? Vocês recordam? Ou tá faltando alguém? Ó, tá o Rogério, a Sabrina, o Samuel, a Tati e o Walter. Ah, o Samuel tá aqui. Falta só 2. Falta só 2? Então vamos esperar um pouquinho eles voltarem. Eles devem estar olhando o link ainda. Quem não conseguir ver, daqui a pouco eu vou postando no YouTube, então. Só ver a gravação. Tudo certo. Já estamos finalizando, já vamos pro último módulozinho, né? E é isso aí. Amanhã é dia de prova. Vai todo Esse mundo aqui é o 2, Ramon? Oi? Esse aqui é o 2 ou é o 3, o módulo? A gente está no tema 3 e no módulo 4 a gente vai agora. É o tema 3, né? Não, eu digo assim, da aula é o 2 ou 3? É o 3. 3. A gente não vai fazer a revisão da live, né? Não. Por que Cara, eu nem essa live? assisti, sabia? Eu tenho que assistir. A primeira eu não conseguia. Eu vou mandar no grupo o link que ela me deu, com todos os PDFs. Você vê, ela nem preparou o PDF, ela colocou lâmina por lâmina. Jura? Manda Não lá, acredito. então, que eu deixo no comunicado. Gente, sério isso? É. Vocês verem, né? Meu Deus. Pelo menos não está no... aliás, ela não colocou nenhum PDF. Eu não achei nenhum. Esse eu só consegui porque eu pedi. Eu também não... ela era para postar na parte de material complementar, né?
Era obrigação, É, não era coisa nem que a gente... Essa bota a porra do Miro lá. Pois é, não era pra gente nem é um pedir, né? saco. Tem os 3 Miro dela lá. Pois é. Kanban. Pra Chato pra vocês caramba. verem, né? Mas Não vou vamos nunca seguir. esquecer o que é Kanban, gente. É só lembrar dessa peste, desse Miro. É, com certeza. Vamos seguir aqui, gente, pra gente finalizar. Vamos. Mas vamos lá. Quem cuida de tudo isso aqui junto, né? Quem é o Agile Coach? Pra quem duvidava que estavam falando de coach, né? Que eles dizem com todas as letras, coach. Vamos falar sobre o último módulo, né? Ela vai falar sobre o responsável por cuidar da agilidade da empresa, o Agile Coach. Quem é, né? Ele é o responsável por desenvolver pessoas, times e organizações em agilidade. Ele não apenas mostra como é ser ágil, mas também apoia as pessoas a pensar e agir diferente, com base nos valores e princípios propostos pelo Agile, né? O trabalho do Agile Coach é de guiar as pessoas e ajudá-las a superar os desafios da mudança, até que elas possam encontrar o seu próprio caminho. Dentro do time, quem é o Agile Coach? Dentro dos times ágeis, uma pessoa pode ter o papel do Agile Coach. O ideal é não se ter uma duplicidade de papéis, mas ainda assim na posição de Agile Coach, entendo que isso pode acontecer, né? Ela fala das palavras dela aqui, que ela é Agile Coach, se não me engano. Usualmente, o Agile Coach é cross times, né? Apoiando os agilistas que estão dentro dos times a desenvolver suas pessoas, melhorar os processos de trabalho e acompanhar as métricas de evolução dos times. Como eu me torno um Agile Coach? Para quem quiser virar aí, é o segredo agora. Existem algumas formações no mercado para Agile Coach, porém o mais importante para desempenhar esse papel é o conhecimento em agilidade, ferramentas, métodos e métricas, além de características mais humanas, de empatia, escuta ativa, senso de equipe e disponibilidade para ouvir as pessoas. Às vezes o Agile Coach tem outro cargo dentro da organização. Como o Agile Coach é também um papel, não necessariamente um cargo, algumas empresas decidem por ter em uma pessoa que tem outro cargo a figura do Agile Coach. Né? Aí vamos lá, temos a questão 1. Qual o papel do Agile Coach dentro do time ágil? Desenvolver as pessoas quanto conhecimento em agilidade e pensamento ágil. Bom, principais... A pergunta é, 2 pessoas numa só ganhando um único salário. Pois É é. isso. É isso que eu pensei. É isso. A pessoa desempenha 2 funções, mas não ganha 2 salários. Ganha o mesmo salário, é isso. Pois é. Vamos lá. Principais desafios da agilidade. Problemas na criação de times ágeis. Pessoas que não acreditam nas mudanças propostas. Poucas pessoas na empresa que desempenham determinada função. Concorrência de atividades dentro e fora do time. Conflitos entre os membros do time. E falta de direcionamento dos primeiros passos das equipes ágeis. Conflitos entre líderes de áreas e times ágeis. Quem é o chefe final? Essa pessoa responde para mim e não para o time. A avaliação feedback dos profissionais é feita pelo gestor, que está fora do time. Férias e ausências devem ser comunicados a quem? Projetos alheios ao time ágil podem ser tocados por pessoas dentro dos times ágeis? Quem é responsável por admitir, demitir uma pessoa do time? Confusões de papéis em um time ágil. Uma mesma pessoa pode ter mais de um papel? Que nessa questão do Agile Coach, né, que pode ser outra pessoa com outra função. Quem é o responsável por trazer novas demandas para o time? Quem é o responsável por manter o time unido? Quem é o responsável pela entrega das demandas para os clientes? Se uma pessoa do time se ausentar, quem faz parte dela durante aquele dia? Ou se deixarmos de entregar a demanda? Vocês perceberam, né, gente? Para trabalhar com agilidade só basta se perguntar tudo que acontece o tempo todo. Porque tem mais perguntas que isso aqui, ó. Difícil, tá? Dificuldade de entendimento sobre o termo de agilidade, né? Ser ágil não é ser rápido. Ágil, que se move com facilidade e presteza. Rápido, que se move com rapidez, veloz, ligeiro. Provavelmente definições do dicionário Aurélio. A característica de um time ágil de entregas
mais rápidas é consequência da aplicação dos valores e princípios da agilidade no dia a dia das equipes. A organização de processos e o engajamento de pessoas confere a maior velocidade ao trabalho. Vamos para a questão 2. Considerando os desafios, que não foram poucos, vocês viram a lista ali, que a agilidade enfrenta ao ser implantada nas empresas, assinale a alternativa correta. A agilidade, né, a alternativa correta aqui, considerando a questão dos desafios, a agilidade se torna a rapidez por consequência da aplicação de seus valores e princípios. A agilidade fora da tecnologia. Aqui ela fala sobre a questão do manifesto ágil, né? Ela lembra que foi desenvolvido praticamente por um grupo de 17 pessoas praticantes de agilidade que estavam incomodadas com a quantidade de problemas que o desenvolvimento de software enfrentava na época. A proposta escrita do manifesto se dá com valores e princípios a serem seguidos pelas pessoas dentro dos times ágeis. Com isso, muitas empresas estruturam uma área específica para tratar de agilidade, comumente chamado Centro de Excelência de Agilidade. Dentro desse time, todas as pessoas são especialistas em agilidade, construção de times, aplicação de métodos e ferramentas, desenvolvimento de pessoas. Essa área se empenha não apenas em trazer agilidade para os times de tecnologia, mas também em difundir o pensamento ágil para todas as empresas. Se eles aceitarem estagiários, eu estou me candidatando ainda. Bom. Métodos pensamentos ágeis que podem ser utilizados em outras áreas. Aí temos o Personal Maps, o Kudo Cards, o Kanban Board, que falou anteriormente, planejamentos periódicos, times multidisciplinares, retrospectiva e melhoria contínua, revisão das entregas, colaboração com o cliente, conceito de business agility, conjunto de recursos organizacionais, comportamentos e formas de trabalho que proporcionam à empresa liberdade, flexibilidade e resiliência para atingir seus objetivos. Necessidade de mudança de mentalidade para organizações ágeis. Como a organização responde ao mercado, é mais confiável do que como o mercado responde à organização. Questão 3. Qual das alternativas abaixo indica as áreas da empresa que podem ser impactadas pelo pensamento ágil? Qualquer área das empresas pode passar por outra transformação ágil. E essa questão aqui eu tenho certeza que é reciclada, porque eu tenho certeza que eu vi ou em outra matéria ou em outro tema. Não sei se vocês reconhecem também, mas eu reconheço a questão. Negócios ágeis. Você no livro da exame BMEC, né? Estou reciclando até questão. Negócios ágeis. Falando sobre agilidade nos negócios, aí a professora apresentou o gráfico para exemplificar. O Business Agility, né? Que é a agilidade de negócios. Aí tem esse gráfico aqui, liderança, operações, indivíduos. Cheio de coisas escritas aí. A parte de liderança, que é a agilidade estratégica, gestão pessoal, o time, por aí vai. Negócios ágeis, indivíduos aproveitam as oportunidades e melhoram constantemente. Abertos ao aprendizado por experimentação, aprendem continuamente, sentem-se confortáveis para tomar de decisão. Próximos aos clientes, com profundo sentimento de propósito, se adaptam naturalmente às mudanças. Liderança, pensamento de um time único, esforços coletivos, objetivos compartilhados. Gestão de pessoas, que é o recrutamento, contratação e desenvolvimento de pessoas para se enquadrar as funções. Estratégia, que é a comunicação clara, empoderamento do time para identificar oportunidades. Operações. Estrutura, a habilidade na organização para criar equipes e mudar sua estrutura diante de novas oportunidades de forma simples. Processos, operação que se adapta constantemente, revisa seus processos conforme a necessidade do negócio. Agilidade da organização, governança das operações de negócio a partir de frameworks que permitam aos times aproveitarem as oportunidades. Questão 4. O conceito de negócios ágeis é uma tendência de mercado. Como se subdividem
as esferas de atuação dessa linha de pensamento: liderança, indivíduos e organização. Qual o principal impacto da agilidade no dia a dia das empresas? Bom, melhor aproveitamento do tempo. As técnicas e os direcionamentos da agilidade nos levam a colaborar entre as pessoas do time, aproveitar as oportunidades através de implementação, resolver os problemas com simplicidade, focar as atividades na satisfação do cliente. Com esses drivers, os times ágeis aproveitam melhor o seu tempo e descartam rapidamente propostas que não sejam tão interessantes aos negócios. Da mesma forma que aperfeiçoam as hipóteses que foram confirmadas via testes e experimentos diversos. Decisões mais acertadas mais rapidamente, além de terem uma discussão coletiva que faz com que as ideias diferentes sejam todas consideradas antes da tomada de decisão. O fato do time ágil estar aberto a experimentar, medir e invalidar rapidamente os equívocos traz uma melhor margem para acerto, tanto na troca de conhecimento quanto na constatação do insucesso de uma empreitada. O time ganha mais argumentos para decidir pelo caminho mais correto para o cliente. Aproveitamento simultâneo de oportunidades e resolução de problemas. A colaboração entre pessoas e as técnicas de priorização, MVP e planejamento, permitem que o time comece diversas iniciativas simultaneamente, desde que uma não invalide ou prejudique a apuração de resultados da outra. Dessa forma, mais experimentos podem ser realizados em um curto espaço de tempo, trazendo os insumos mais rapidamente para o time ágil. Redução de custos. Se o time tem mais experimentos rodando simultaneamente, as pessoas estão avaliando os resultados em conjunto e já aplicando melhorias. Os clientes estão sendo acompanhados de perto com todas essas iniciativas propostas pelo pensamento ágil. A consequência é maior na velocidade de entregas. Oi? A consequência é maior na velocidade de entregas e revalidações de todas as propostas desenvolvidas pelo time ágil. Dessa forma, há uma redução de custos dentro do time, tanto na existência de uma ideia que não se provou lucrativa, quanto no desperdício de tempo de trabalho do time para construir algo que não traz retorno para a empresa. Aí, questão 5. Dentre as vantagens de se aplicar agilidade na empresa, qual das alternativas abaixo não é a base das mudanças, mas sim se mostra a consequência da aplicação de todas as outras técnicas de pensamento? Né? Dentre as vantagens, qual das alternativas não é a base das mudanças, mas se mostra a consequência da aplicação de todas as outras técnicas de pensamentos? Redução de custos. E agora, para onde eu vou? Entenda o seu ambiente. Cada empresa tem o seu contexto, cada área tem suas atividades e demandas. Para trazer agilidade para o dia a dia da empresa, é necessário entender o time, onde estão sendo inseridos os novos processos de pensamentos. Quando a transformação se inicia, os movimentos são novidade para todos. E a tentativa e o erro fazem parte da evolução desse processo. Entenda sua necessidade de time. Ao propor iniciar a criação de times ágeis, observar a necessidade das áreas, dos produtos digitais, dos sistemas da empresa, independente de qual for a área, é necessário entender qual é a missão e o direcionamento do time para escolher as pessoas com especialidades e experiências que se alinham ao trabalho a ser desenvolvido. Avalie qual a melhor forma de trabalhar dentre os formatos que você aprendeu. Considerando o princípio da adaptação que vimos durante a disciplina, ao começar uma transformação ágil no seu time, a adaptação também deve ser considerada. Técnicas, ferramentas, linhas de pensamento não serão adotadas imediatamente pelas pessoas, da mesma forma que nem tudo se aplicará a todos os times. Reavalie sempre, meça, ouça as pessoas, mude de ideia, testar sempre, parar de tempos em tempos para avaliar os resultados, medir os efeitos de cada implantação, trazer as pessoas do time para interagirem umas com as outras e dar esses pontos de vista, mudar de ideia, abrir a mente,
evoluir e melhorar sempre. Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta os primeiros passos que vamos dar a partir de agora para trazer agilidade no nosso dia a dia de trabalho. Avaliar o contexto da empresa e da área, entender a necessidade do time, adaptar o pensamento e as técnicas à realidade e avaliar periodicamente como é possível melhorar. Aí aqui a gente tem as referências, tá, pessoal? Não vou ler, mas tá no slide aí, se vocês quiserem pesquisar depois. Tá os links. E finalizamos essa revisão, né? Coach. Chato pra chuchu. Muito chato, mas, né? Vamos revisar aí, pelo menos pra entender um pouco melhor, né? Como é que funciona. Esse pacote todo dá para reduzir em 10 linhas. Dá, com certeza. Eu acho também que foi muito longo e maçante. Muito longo, entendeu? Os impactos, você pegar a função do time ágil, do coach, você consegue reduzir isso daí. Facilmente. Linhas. Essa matéria daria para ser um tema só, no máximo. É muito Mas, enrolação. né? É porque, na verdade, eu acho que eles precisam seguir um cronograma, né? Eu acho que tem que ter tantas horas aula, deve ser isso, né? É isso. Então, você vê que tem vários vídeos falando repetidamente a mesma Boa coisa, justificativa. acaba sendo redundante, né? É isso. Mas se eles quisessem fazer alguma coisa direito, bastaria incluir isso numa outra matéria, por exemplo. Uma outra matéria que teria mais coisa, incluir esse como um pré-tema, por exemplo. Uma introdução. Aí seria, né, mais... Querem É que, botar aqui na em tantas horas. verdade, eu acho que esse curso foi feito pela inteligência artificial. Cada um vai botando a pergunta e ela vai repetindo, ela vai devolvendo as coisas, entendeu? E tudo Foi faz tanto de pergunta. Deve que pesquisaram lá no chat GPT. Me dê 50 perguntas sobre agilidade. Aí Você ele viu, listou. a própria professora, ela confessou que ela fez as 5 perguntas dela, perguntando para o chat e refinando as perguntas. Ela confessou isso. Quer dizer, não é nem confessar, ela está usando a ferramenta para a vida dela, né? Ela não precisa pesquisar mais. Basta dizer para o chat que não chegou no ponto que ela queria. Mas, assim, o problema é que nosso sistema de ensino foi feito anteriormente ao chat estar nessa explosão que está agora. Pois é. Então, o nego foi pegando e foi colocando aí o conteúdo. Cada professor, como desenvolve independente, você percebe pela forma das perguntas. Perguntas longas, perguntas interpretativas, perguntas diretas, né? Às vezes a pergunta nada a ver com o que foi dito. Cada um faz as suas perguntas, coloca no seu PDF, ela revisa, a Carla, sei lá, se revisa, e aí fica tudo bem. Assim, montaram um curso, né? É aquilo, né, gente? Infelizmente... Montaram o curso. Olha, eu particularmente, ainda acredito que a gente precisa forçar a barra, mas agora eu estou mais interessado no canudo, viu? Eu também, eu tô mais interessado pela questão do canudo, porque... Quem quer desistir, quem quer pedir alguma coisa, porque eu tenho, assim, eu acho que a gente pode lutar pela mentoria, pode lutar ainda por um aprimoramento das aulas de inteligência artificial, que eu acho que Pô, isso... se eles dessem aquele curso lá, acho que era o mínimo, velho, dá pra gente, entendeu? Porque olha o dinheiro que a gente tá gastando, isso aqui era o mínimo, entendeu? Então, gente, eu lembro que, enfim, os cursos presenciais, acho que a gente tem muito mais troca, muito mais, né, intensidade e a própria quantidade de matérias a serem estudadas e aprofundadas, a coisa eu acho que flui melhor. Eu, sinceramente, fiquei um pouco assim, né, como vocês, em relação poxa, um BMEC, sabe? A gente vai ter um canudo e BMEC parceria com o exame. Até que ponto o mercado daqui a pouco não vai estar, né? Essa nossa insatisfação vai estar indo para o mercado, e o mercado olhando, é lá, mas é o IAD e BMEC com o exame, e aí não tem valor. Sabe o que é bom pegar e fazer? Se a gente vê que eles não estão resolvendo, a gente fala, não, a gente vai começar a lançar reclamação no Reclame Aqui, e vai falar para qualquer pessoa que procurar a gente para não comprar esse curso, porque não vai. Nossa, se fosse isso, vai detonar eles, certeiro. Não, aí eles vão dar um jeito. O Reclame Aqui já tem um monte de reclamação. Já tem um monte de reclamação. Eu não vi. Só que se a gente fizer em massa,
fizer Mas em massa, reclamações vai ser mais respondidas, relevante. gente, é igual ao nosso Vai ficar no fórum. topo lá do Eles site. respondem porque eles são obrigados a responder, né? Porque o nosso fórum, Mas- né? A professora falou que a gente Walter. frequentava pouco Oi. fora. A questão é que a gente começou a frequentar e Não. ninguém dava retorno.